Fala, povo de Deus! Chegamos, mais um impacto diretamente daqui da Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio para você, e que você possa agora estar aberto para receber o que Deus vai falar ao seu coração. Afinal de contas, o Impacto é um programa que nasceu no coração de Deus para trazer conhecimento para a vida do povo eleito, e é sobre isso que nós vamos ouvir hoje. Antes de eu entrar no tema, eu quero recomendar para você que está no YouTube, compartilha esse programa, é só clicar em compartilhar, curte, comenta, manda para o maior número de pessoas para que outras pessoas possam ouvir. Lembrando que todos os nossos programas Impacto estão armazenados no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. Você que está pela TV Milagro Brasil, você é bem-vindo também. Aqueles que nos acompanham em áudio pelas plataformas geradoras de podcast, também são todos bem-vindos. Estamos ocupando todos os espaços, todas as portas que o Senhor tem aberto para que nós possamos levar a graça. E o tema de hoje é exatamente esse: a fé não é a causa da eleição, a fé é o resultado da eleição. Você vai entender mais sobre isso, por isso fica até o final. Recomendo que você pegue a sua espada, pegue a sua Bíblia, que nós já vamos começar com muita leitura bíblica. Afinal de contas, aqui no Impacto, nós estamos dentro do pacto, estamos impactados com tudo que a revelação da sã doutrina, da graça de Deus gera nas nossas vidas. Eu quero começar lendo com você o que a palavra de Deus diz em Tito. Olha só, carta de Paulo a Tito 2, do 11 em diante, fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, olha só agora, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a Bíblia deixa claro que existe um povo, nós vimos no programa passado essa questão de sermos eleitos, existe um povo exclusivamente de Deus, o povo que é predestinado, escolhido, eleito, povo de Deus. Para nós vivermos as promessas de Deus, para vivermos as profecias bíblicas, para nós vivermos as premissas ensinadas na palavra, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar esse músculo. A Bíblia diz que nós todos recebemos de Deus a mesma porção, a mesma medida de fé. A diferença é como que nós estamos exercitando isso. Não é a fé natural, mas é a fé dom de Deus que Paulo fala. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa fé é dom de Deus. Nós somos eleitos por Deus, por isso nós temos a fé que não é humana, é a fé que é dom de Deus. Quero já, no início desse programa, ensinar algo para você. A fé não é a causa, é justamente o título do nosso programa. A fé não é a causa da eleição, a fé é o resultado. Então quer dizer que a fé não é a causa, não é porque eu sou eleito por causa da fé. Não, a fé é o resultado. A fé não é a causa, a fé é o resultado da nossa eleição. Eu não creio e por isso eu sou eleito por Deus. Para entender. Pelo contrário, eu sou eleito de Deus e por isso eu agora recebo o dom da fé para crer. Entendeu? Então não é porque eu creio que eu sou eleito. Não, eu sou eleito, por isso Deus me dá o dom da fé para eu crer nele. Então eu quero que você fale aí na sua casa, diga isso: eu sou eleito de Deus. Fala, por isso eu recebi o dom da fé para crer. Se não, escreve aí no chat, enfim, fale isso de alguma forma, verbalize isso para que você entenda que você recebeu o dom da fé para crer. E você só recebeu o dom da fé para crer porque você é um eleito de Deus. A fé é o dom que manifesta a nossa salvação em Cristo. A fé é o primeiro dom a se manifestar na vida de um eleito, na vida de um cristão, porque a fé precisa se manifestar para que a salvação depois ela venha à luz. Então aqui a gente entende que uma pessoa ela pode ser eleita, mas ela só vai crer em Jesus depois dela receber o dom da fé. Ora, o grupo dos eleitos, como nós vimos no programa passado, aos que Deus chamou, justificou, escolheu, predestinou, são eleitos de Deus. Mas eles só vão crer em Jesus depois que eles recebem o dom da fé. E aí, depois de salvos, depois de capacitados com esse dom maravilhoso, a fé faz com que nós tenhamos o quê? Agora, atitudes baseadas na palavra de Deus. Depois que eu fui salvo, a minha fé agora faz com que os meus hábitos, as minhas atitudes sejam baseadas na palavra. Não sejam mais baseadas nas coisas do mundo. No tempo que eu estava no império das trevas, agora estou no reino. Então agora as minhas atitudes estão baseadas na palavra. Eu falo, eu confesso aquilo que Deus prometeu através da palavra. Agora eu vivo em todas as áreas da minha vida o reflexo da palavra de Deus. Então, pela fé, nós podemos praticar o que a palavra chama de boas obras. Como é que eu pratico as boas obras? Somente através da fé. As boas obras não se referem apenas a caridades. Quando a Bíblia fala boas obras, nós temos a mentalidade de pensar que isso é caridade. Não é somente a caridade, mas é tudo que é bom. O que são as boas obras? Tudo que agrada a Deus. Tudo que é bom, toda dádiva, tudo que agrada a Deus são as boas obras. Então, são todas as ações que resultam dos frutos concedidos por Deus.
Então não são caridades que fazem alguém ser salvo. A grande maioria das religiões fala isso. Se você for bom, você vai ser salvo. Não é assim que funciona o evangelho. Não são as caridades, não são as obras que vão fazer as pessoas serem salvas. Senão, com todo respeito, os espíritos seriam salvos. Eles seriam salvos pelas suas obras. Olha, quantos espíritas fazem caridades? Ou qualquer outra religião. Não é assim que funciona, não são por obras. A fé, a salvação vem através da fé. E só recebe a fé para crer em Jesus aqueles que são dele. Então nós não fazemos as coisas certas porque nós somos corretos ou porque nós somos bons na nossa carne. Pelo contrário, a Bíblia diz que a nossa carne não habita bem algum. Nós fazemos as coisas boas porque nós estamos em Cristo. Então a palavra misturada com fé, o que ela faz? Ela nos habilita para toda boa obra. Então eu recebo a palavra, misturo isso com fé e agora as minhas obras são boas. São as boas obras. Só para a gente deixar isso claro. Eu vou voltar para a palavra com você, quero que você veja agora comigo o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo escrevendo, ele fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é inspirada por Deus. E útil para ensino. Olha só, a palavra está aqui ensinando você hoje. Ela é útil para isso, para ensino, para repreensão. Tem pessoas que não gostam de ser repreendidas pela palavra, mas ela é útil para isso, para repreensão, para correção. A palavra nos corrige, para educação na justiça. Então, é um processo de Deus que ele faz na vida do crente através da palavra. Ele educa, ele repreende, ele corrige, ele ensina tudo isso na justiça através da palavra. No verso 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E por que a palavra faz isso? Para que nós sejamos perfeitos, o homem de Deus, e perfeitamente habilitado, olha só agora, para toda boa obra. Então, um crente só é perfeitamente habilitado para toda boa obra se ele for ensinado pela palavra. Eu só sou habilitado para toda boa obra se eu for repreendido pela palavra, se eu for corrigido pela palavra, se eu for educado na justiça pela palavra. Então, veja o quanto a palavra ela precisa nos confrontar para que nós sejamos perfeitos, para que nós sejamos habilitados, para que as nossas obras sejam obras boas. Então, quem não aceita o ensino, quem não aceita a repreensão, você pode raciocinar isso agora, quem não aceita a correção, quem não aceita a educação na justiça, essa pessoa nunca estará habilitado para toda boa obra. Uma pessoa que não aceita, uma pessoa que não deixa com que a palavra confronte os seus paradigmas, não deixa com que a palavra confronte os seus pensamentos, essa pessoa nunca vai estar habilitado para andar, para produzir essas boas obras. As boas obras que nós estamos falando aqui, mais uma vez eu falo, não são obras sacrificiais, porque quando fala de obras, a tradição religiosa fala, não, então são os sacrifícios da carne, o sacrifício da religião, da tradição, da lei mosaica. Não, as boas obras não são também obras do cotidiano, do judaísmo, da lei mosaica, não tem nada a ver com isso. As obras que nós devemos estar habilitados são as obras que Deus preparou para nós de antemão, para que nós andássemos nela. É exatamente o que diz Paulo, se eu não me engano, em Efésios 2:10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para, olha só, você é feito pelo Senhor, você é feitura do Senhor, nós somos os filhos dele. E nós somos criados para quê? Em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, essa expressão de antemão significa antes da fundação do mundo, de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, como nós falamos nos últimos programas, nós somos eleitos. Onde é que eu escuto esse último programa? Cristo Vive SP no YouTube. Playlist Impacto, vai lá, você pode rever todos os nossos programas. Eu falei muito sobre isso nos últimos 3 programas. Nós somos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. Então a nossa eleição é clara no Senhor. E a nossa eleição ela é reconhecida por evidências. Evidências claras na palavra de Deus que nós vamos estudar no programa de hoje. Agora eu quero entrar com você no âmago dessa questão, no cerne do nosso programa, que é essa questão da eleição. A nossa eleição ela vai se tornar visível a todas as pessoas quando ela é evidenciada, quando ela é mostrada, quando ela é reproduzida através de obras. E para isso nós vamos entender lendo o que diz 1 Tessalonicenses 1, 2-4, que diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Olha agora o verso 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, peraí, a nossa fé ela tem que ser operosa. Paulo usa essa expressão, operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos principalmente 3 evidências dessa fé, que essa fé é evidenciada. A operosidade da nossa fé, a abnegação do nosso amor e a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Ele fecha no 4 dizendo:
reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então isso vai reconhecer, isso vai testificar a nossa eleição. Então essas três evidências, elas são claras na vida de um crente, de alguém que já foi salvo por Deus, regenerado. A primeira é a operosidade da nossa fé. Então quero que você entenda, porque a gente vai ficar nessa aqui que é muito poderosa para você entender duas óticas de lugares diferentes, mas vendo a mesma coisa. Tiago, ele diz que a evidência da nossa salvação são as obras da fé. Agora, Paulo, ele olha para a causa da operosidade da fé, dizendo que quando a fé opera, ela vai fazer o quê? Ela vai evidenciar a nossa eleição. Então veja só, Tiago, ele olha para a consequência. Paulo olha para a causa. Então são olhares distintos da mesma coisa. Tiago olha para a consequência da eleição e da salvação, e ele fala das obras, ele fala sobre isso, a consequência da eleição e da salvação, e ele vai falar a respeito dessas obras. Então eu quero que você veja isso agora, porque é a mesma coisa, só que com perspectivas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas às vezes vão olhar Paulo falando da fé e Tiago falando da fé e vão falar que eles estão falando coisas distintas. Mas não, a Bíblia toda é inspirada por Deus, a Bíblia não se contradiz. Então a gente vai olhar essas duas perspectivas. São perspectivas diferentes, mas como eu disse, eles estão olhando, analisando e falando a mesma coisa. Para a gente entender isso, a gente vai ter que ir lá em Tiago 2, 20 em diante, que fala assim, muito conhecido. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ele está dizendo que sem frutos na vida, a fé não vai servir para nada. Ele está dizendo, olha, homem insensato, a fé sem obras, ela é inoperante. Então, se você tem a fé, mas você não tem um fruto visível, se você não tem resultado, ela não vai servir para nada. No verso 21 diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Verso 22, vês como a fé operava, olha só, a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, todo mundo conheceu a fé de Abraão, por quê? Porque Abraão teve uma demonstração, é isso que o Tiago está falando. A fé de Abraão, ela foi demonstrada. Abraão teve uma demonstração prática da sua fé. O verso 23 fala, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi achado amigo de Deus. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, que além de crer, é isso que o Tiago está dizendo, porque a pessoa que vem da tradição religiosa, ela vai pegar essa passagem aqui para respaldar que você é salvo muitas vezes pelas obras. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que além de crer, é preciso dar frutos dessa fé. Ele diz, justificados por obras e não por fé somente. Além de você crer, você tem que dar frutos dessa fé na vida. A salvação ela é evidenciada através de frutos. Jesus falou, pelos frutos conhecereis. Pelo fruto você conhece a árvore. Vamos continuar lendo aqui, verso 25. De igual modo, não foi também justificado, olha só, por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem um resultado. A fé sem obras, ela é morta. Então o que ele está dizendo aqui para a gente deixar muito claro? Ele está dizendo que o corpo existe, mas sem espírito o corpo não serve para nada. Ele está fazendo uma comparação. Assim como a fé, se ela não for operosa, assim como o corpo sem espírito não serve para nada, a fé se não for operosa, ela também não presta para nada. Então quando nós lemos os textos de Paulo, a gente vai entender o quê? Paulo ele vai falar que a justificação, o que significa justificação? Significa declarar uma pessoa justa aos olhos de Deus. Isso é a justificação que Paulo traz. Aqui em Tiago significa vindicar. O que é isso? É demonstrar que alguém é justo perante Deus e os homens. Então Paulo diz o quê? Justificou diante de Deus, é tornado justo, porque Deus vê o coração. É isso que Paulo vai falar, a gente vai analisar isso bem claro. O que o Tiago está dizendo aqui? Para pensar, Tiago era um pregador legalista. Paulo era o pregador da graça e Tiago estava com um olhar legalista. Então o que ele está dizendo? A pessoa sim é justificada, é isso que diz Tiago, mas é preciso agora evidenciar, é preciso de evidências para que agora as pessoas saibam, para que agora os homens vejam, para que agora todos vejam que essa pessoa sim é justificada. Isso é visto através de alguma obra em sua vida. Então sim, essa pessoa é justificada, mas se ela não tiver uma obra, para que serve? O corpo sem espírito é morto? Então também, a fé sem obras, ela vai ser morta, não serve para nada. Então a justificação, vamos pegar Abraão, que Tiago falou aqui, a justificação de Abraão, no sentido paulino do termo, ela vai ocorrer lá em Gênesis 15:6. Eu não vou trazer aqui, mas você pode ler depois. A justificação de Abraão, no sentido de Tiago, aquilo que Tiago apresenta, ela ocorreu mais de 30 anos depois. Tiago está falando assim, a justificação de Abraão aconteceu no ato da obediência dele.
quando Abraão ele vai oferecer Isaac. Isso está em Gênesis 22. Também não vou pôr aqui, você pode ler depois. Então, com esse ato, o Tiago está falando, Abraão demonstrou o quê? Que na realidade existia uma fé. Ele está mostrando que na realidade a fé dele já era existente, já existia uma fé lá atrás. Isso é mostrado só depois lá em Gênesis 15. Então, isso aqui é só para a gente ficar claro que Tiago e Paulo, eles têm óticas, lugares diferentes, perspectivas diferentes, mas eles estão falando da mesma coisa. Eu vou mostrar para você agora Hebreus 11, 17 e 19, vai aparecer para você aqui na tela, que diz assim, ó, pela fé. Então veja só agora, a gente está aqui na Nova Aliança, né? Pela fé. A fé vem antes, você tem que entender isso. Está dizendo pela fé, a fé vem antes. É o lar de Paulo. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Verso 18, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então isso aqui é fé, pela fé, começa com a fé. Então aqui está o quê? A evidência de que a fé de Abraão, ela foi mostrada através de uma obra. Então nos textos de Paulo, a justificação ela vem antes das obras. É isso que você tem que entender. Paulo está olhando para antes. Então assim, a justificação já veio e agora vem a obra depois. A fé veio antes e depois você vê o resultado disso, que é a evidenciação da fé. Então a evidência da eleição de Abraão, ela veio depois. Em Gênesis 15, 6, eu vou ler com você agora, veja só. Ele creu no Senhor, olha só, ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo ele vai recriminar uma fé sem obras. Tito 1, 16 fala assim, ó, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Eles falam que conhecem a Deus, mas os frutos estão negando. A evidenciação disso, o resultado da vida, está negando que conhecem a Deus. É por isso que são abomináveis. Você vê que Paulo vai recriminar aqui agora. Desobedientes e reprovados para toda obra. Então existem pessoas que vivem enganadas. Existem pessoas que se enganam e enganam os outros. Por quê? Porque a fé, ela sempre é confirmada com obras. Como é que a gente vê uma pessoa se ela tem a justificação, se ela é um crente regenerado, se ela foi regenerada? Pelas obras, pelos frutos. A fé, ela vai ser sempre confirmada através de obras. Paulo vai recriminar aqui fé sem obras, fé sem resultado. Tito 3,8, que diz assim, ó, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos. Olha só, quem crê em Deus tem que ser solícito. Na prática de boas obras. Então tem que ter boa obra. Olha, se eu creio em Deus, eu tenho que ser uma pessoa solícita, isso já é uma boa obra. E ele ainda vai falar depois, tem que ter práticas de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Quem diz que crê em Deus tem que ser solícito, quem diz que crê em Deus tem que viver na prática de boas obras. São pessoas que devem aplicar a sua vida a boas obras. Então não pode ter frutos maus. Da água doce, a água tem que ser doce, não pode sair água amarga. Eu quero que você veja comigo, a gente está fazendo dois paralelos aqui. A gente viu Paulo falando, Tiago falando de Raabe. Paulo também vai citar, eu quero que você veja Hebreus 11, 31, que diz assim, ó, de novo, a fé vem antes, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destituída com os desobedientes. Por quê? Porque ela acolheu com paz os espias. Veja aqui, ó, a coerência, porque os dois pregadores, eles estão citando Raabe. Só que Tiago ressalta as obras de Raabe por ela ter escondido os espias. Paulo, ele cita a fé de Raabe. Diz que Raabe era uma eleita. E nós temos esse entendimento. Por isso, o fato dela ser uma eleita, ela praticou o bem. Não o contrário. Você sabe que depois, lá na frente, Raabe, ela está na genealogia de Jesus. Ela era avó de Jesus. Então, por ela ser uma eleita, ela teve uma evidenciação de uma boa fé, de boas obras. A fé dela foi expressa e ela só tinha essa fé porque ela era uma eleita. Dois olhares para a mesma coisa. Vamos ver agora Mateus 1,5. Salmão gerou Raabe e Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Então, trouxe aqui esse só para respaldar, né? O quanto Deus, ele é perfeito. O quanto Deus, em todos os seus caminhos, ele tem, sabe, desígnios, propósitos. Por quê? Os eleitos, eles são destinados para boas obras. Aqui a gente viu um pouco da genealogia dela. E depois, como eu disse, ela está na genealogia de Jesus. Então, isso significa que nós temos a obrigação. Como? Através das nossas vidas, através das nossas obras. Nós temos a obrigação de andar em boas obras. Então, no programa de hoje, eu mostrei para você esses dois olhares, né? Paulo que olha para a causa da fé e Tiago que ele olha para a consequência. Paulo que vai falar pela fé, porque era um eleito, teve fé e teve boas obras. E Tiago não. Tiago, por ser legalista, ele vai estar focado na consequência. Não, Abraão, quando ele ali ofereceu Isaac, Abraão, naquele momento, ele
evidenciou a fé que ele já tinha. Então é a mesma coisa, a Bíblia é totalmente coerente, só que logicamente Tiago era um pregador legalista e Paulo é um pregador da nova aliança. Então são esses olhares distintos, porém falando a mesma coisa. Então, para que você fique claro que só tem a fé aqueles que são eleitos, porque a fé vem de Deus, é um dom para quem? Para os eleitos crerem em Jesus. Você só crê em Jesus porque isso foi imputado. Isso foi imputado assim como Abraão. Você é um eleito de Deus, você recebeu a fé para quê? Para crer em Jesus. Isso é maravilhoso, isso só a graça de Deus traz como revelação. Espero que você possa ter crescido. Nós estamos chegando ao final desse programa e eu tenho que recomendar aqui que você navegue no nosso site, não tem como despedir você sem canalizar você para algum lugar. Então nós temos o nosso site cristovive.com.br, lá você vai encontrar conteúdo, lá você vai encontrar a nossa história, enfim, muito material bom também, gratuito no nosso site. Quero dizer para você nos acompanhar como sempre nas redes sociais, hoje é uma realidade, né? Então temos Instagram, Facebook, YouTube, Cristo Vive SP, procura Cristo Vive SP, você vai nos achar, você vai nos encontrar. Também você pode me seguir no meu Instagram, o Fê_Brant, e você vai ver um pouco ali dos bastidores de tudo isso, do nosso ministério, da minha vida. Você pode interagir comigo ali, manda um direct, vai ser bom fazer um contato com você. E também, através do WhatsApp do nosso ministério, você pode também adicionar, está aparecendo na tela para você receber conteúdos, você também ter essa interação, a gente ter essa troca, a gente conhecer mais você. Então adicione aí o nosso WhatsApp, mande uma mensagem. Nós estamos no bairro do Brooklyn, na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, você pode nos procurar aqui. Os nossos horários de culto são todos os domingos às 9 horas da manhã e todas as quintas-feiras às 20 horas. São os nossos cultos regulares. Logicamente que nós temos uma agenda que é modificada, dependendo de cada semana, cada mês, mas esses dois cultos, eles estão sempre presentes, domingo às 9 horas da manhã e quinta às 20 horas. Eu estou terminando aqui, espero que você possa ter entendido a respeito dessa questão da fé. Hoje entendemos que a fé não é a causa da eleição, mas a fé é o resultado da eleição, foi o tema de hoje, que você possa compartilhar para outras pessoas. E eu espero você no próximo Impacto para crescer ainda mais na graça e no conhecimento. Lembre-se que o amor resgata. Que amor? O amor de Cristo. Você foi resgatado por esse amor, mas é a graça. A graça de quem? Do próprio Cristo. É a graça que transforma. O amor resgata e a graça transforma. Espero você no próximo Impacto. Foi um prazer estar com você em mais um programa de crescimento, de edificação. Estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz a todos. Até a próxima. Tchau.